Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a gente tem, assim, vários conceitos que estão sendo aplicados nessa questão, tá? Que não são nem de eletrostática, muitas vezes a gente tem conceitos lá da dinâmica, em relação de força, tem conceitos de trigonometria com os ângulos, tá? Tem bastante coisa, matemática, triângulo. Então, vamos detalhando aqui melhor. Primeira coisa, a gente tem uma carga pontiforme. Pontiforme significa que as dimensões dela não importam. E ela vai ter 1 vezes 10 na menos 3 newtons de peso, tá? Outra informação que a gente tem também é que ela vai ter 1 vezes 10 na menos 9 coulombs de carga. Outra informação muito importante, ela vai estar entre duas placas verticais, então eu vou ter duas placas verticais aqui nelas, aqui vai ser o lado positivo e aqui vai ser o lado negativo. De um capacitor plano, se é capacitor, né, então a gente vai ter o campo elétrico entre as placas carregado, tá? Desprezando seus efeitos da borda e sabendo que na posição de equilíbrio, então, posição de equilíbrio, o fio forma um ângulo de π/4 radianos com a vertical. Primeiro de tudo, o que significa o equilíbrio? Em qualquer situação da física, você tem equilíbrio que está envolvendo forças, você vai ter que a força resultante é igual a zero. O que acontece? Força resultante é igual ao somatório de todas as forças que estão atuando no corpo. Então, quando a gente soma todas essas forças e o resultado delas é zero, tá? Então, a gente vai ter aqui o equilíbrio. No caso, como essa carga pontiforme está presa, não vai ter como ela se movimentar com velocidade constante, por exemplo, não dá para vir daqui para cá com velocidade constante, então ela vai estar em repouso. Lembrando que os dois estados de equilíbrio são o equilíbrio estático, quando você está em repouso, sua velocidade é zero, e o equilíbrio dinâmico, quando você percorre um movimento retilíneo, então tem que andar em linha reta, e uniforme, quando você tem a velocidade constante. Como nesse caso preso aqui, né, ele não vai ter como descrever esse movimento retilíneo uniforme, a gente vai entender que ele vai estar parado, com velocidade zero, tá? Obedecendo esse estado de equilíbrio dele. Outra coisa, as linhas de campo elétrico, elas saem da placa positiva e chegam na placa negativa, tá? Então, o sentido do campo elétrico é sempre saindo da placa positiva e vindo aqui para a placa negativa, tá? Agora vamos lá para as alternativas. 0,1. A velocidade e a aceleração da carga elétrica Q são proporcionais à tangente de π/2 na posição de equilíbrio. Você não precisa fazer nenhuma conta. Nada. Só lendo você já coloca ali um errado. Por quê? Se está na posição de equilíbrio e como a gente viu aqui, vai estar em repouso, para começar já não vai ter velocidade. Outra coisa, está em equilíbrio, a força resultante é zero. E força é igual a massa vezes a aceleração. Se a minha força é zero, então a minha aceleração também vai ser zero. Logo, essa carga não vai estar acelerando, a aceleração dela vai ser zero. Se tanto a velocidade quanto a aceleração são zero, elas não vão ser proporcionais a tangente nenhuma, elas vão ser zero. Então, essa dali já está errada. Agora, 0,2. A carga pontiforme Q só estará em equilíbrio se o somatório das forças na horizontal for igual a 0,5 newtons e o somatório dos trabalhos for igual a 1,6 newton metro. Por que está errada? Ali não é o trabalho, é o torque, né? Ele está especificando depois o torque. Primeira coisa, equilíbrio de corpo pontiforme, de carga pontiforme, não tem torque, tá? O torque, ele é uma situação de equilíbrio para quando a gente tem o torque de corpos extensos, tá? Quando você tem um corpo em que a dimensão dele importa, por exemplo, uma barra, né? Se eu considerar o comprimento dessa barra aqui
e considerar que ela pode girar para cá ou para cá, aí sim eu vou ter um equilíbrio de torques, porque o equilíbrio dos torques vai me dizer que esse corpo não vai rotacionar, não vai ficar aqui girando. Isso aqui é uma carga pontiforme, as dimensões dela são desprezíveis, você não tá nem aí para quanto ela tem de comprimento, qual é o valor dela. Então, como a gente não quer saber nada dessa carga, tipo, se ela vai girar ou não, a gente diz que o torque dela não é considerado. Por quê? Porque se ela não é um corpo extenso, o equilíbrio dela vai ser unicamente pelas forças. Ela não vai ter torque resultante, ela não vai girar em torno de si mesma se as dimensões dela não são consideradas. Então, por isso, você já poderia colocar errada, porque só de ser um corpo pontiforme ele não vai ter torque. A gente não vai estudar a rotação dele. Para estudar a rotação, a gente teria que ter um corpo extenso, tá? Outra coisa, esse π sobre 4, você sabe quanto que significa? Significa 45 graus, tá? Porque π é 180 graus, né? Lá do ciclo trigonométrico. Então, π sobre 4 fica a mesma coisa que 180 dividido para 4, que é 45 graus. Então, o valor desse ângulo aqui é 45, tá bem? Aí, ó, se eu tenho 45 aqui, então, aqui, né, se eu traçar essa reta horizontal aqui, continuando a força elétrica, aqui eu vou ter 90 graus, que vai fechar com a vertical, e aqui eu vou ter 45 graus novamente. Daí, se eu pego aqui, ó, eu vou ter 45 aqui também. Quando eu faço um triângulo com as 3 forças atuantes, primeiro de tudo, por que eu vou fazer um triângulo com as 3 forças atuantes? Porque eu vou somar elas conforme o método do polígono. Quando eu somo conforme o método do polígono, quando todas as forças se encontram e formam um polígono fechado, é porque a gente tem a força resultante nula, né? Lembra lá do método da soma vetorial pelo polígono. Então, ó, a força elétrica vai estar na horizontal, a força peso vai estar na vertical, e aqui eu vou ter a tração. A tração vai fazer 45 graus com a horizontal e 45 graus com a vertical. Então, se a minha força elétrica está na horizontal, esse ângulo aqui é 45, esse aqui vai ser 90 e esse aqui também vai ser 45, tá? Então, eu vou ter um triângulo retângulo fechado, 45, 45, 90. Quando você tem um triângulo assim, dos dois ângulos serem 45, é um triângulo isósceles. E quando a gente tem um triângulo isósceles, os catetos aqui vão ser iguais, ou seja, a força elétrica vai ser igual à força peso, tá bem? Então, aqui, ó, quando ele fala ali em somatório das forças na direção X, você teria que considerar a força elétrica somada com a tração X, que vai ser a decomposição dessa tração, né? Outra coisa muito importante, se nós queremos um equilíbrio, então todas as forças têm que se anular. Como a gente viu aqui, essas 3 forças vão se anular, mas se você quisesse fazer pela decomposição, você poderia calcular aqui TY também. Então, TX teria que se anular com a força elétrica e TY teria que se anular com a força peso, tá? Então, veja que tanto na componente horizontal quanto na componente vertical, a gente vai ter forças resultantes nulas, tá bem? Da mesma forma que a gente também tem aqui a força resultante nula. Então, o somatório das forças na horizontal deve ser 0 e o somatório das forças na vertical deve ser 0 também. Você já poderia excluir essa dali, porque está dizendo que o somatório das forças na horizontal é diferente de 0 e isso aí não é uma posição de equilíbrio, tá? 0,4. A carga elétrica pontiforme Q é negativa. Por que ela está errada? Agora a gente vai considerar a orientação das linhas de campo. A gente sabe lá pela eletrostática que força é igual ao campo vezes a carga. A força é uma grandeza vetorial porque ela é representada por um vetor.
como você está vendo aqui, né? Ela está representada por um vetor. O campo é uma grandeza vetorial porque ele é representado por um vetor, saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. E a carga é uma grandeza escalar, porque ela vai ser representada por apenas um número. Então, quando você tem a multiplicação de um escalar por um valor, você vai, por um valor vetorial, né? Multiplica aqui o escalar pelo vetorial, você vai ter um resultado vetorial. Se eu multiplico esse valor vetorial por um escalar positivo, eu vou ter um valor vetorial aqui que vai estar na mesma direção e no mesmo sentido. E se eu multiplico isso aqui por um negativo, é como se eu invertesse o sentido e o resultado vai estar na mesma direção, mas em sentidos diferentes, tá? Para o negativo. Então, ó, veja que as minhas linhas de campo estão do positivo para o negativo. Então, as linhas de campo estão indo da esquerda para a direita. Da mesma forma, minha força elétrica também está da esquerda para a direita, apontando para cá. Se elas têm o mesmo sentido, significa que o valor escalar que foi multiplicado aqui, que é o da carga, vai ser positivo, né? Para que o sentido seja o mesmo. Então, com isso, a gente vai ver que o valor dessa carga aqui vai ser positivo e não negativo, por isso a 0,4 está errada, e aí a gente já sabe que a 32 está correta. A 0,8, o módulo da força elétrica é numericamente igual ao módulo da força-peso. Conforme eu expliquei aqui para você, a gente tem um triângulo isósceles, e quando o triângulo é isósceles, os catetos são iguais. Logo, a força elétrica vai ter o mesmo valor da força-peso. Então, essa está correta. E a 16, as forças que atuam na carga pontiforme Q são forças newtonianas, formando um sistema de forças não coplanares. Elas realmente vão ser um sistema de forças newtonianas, tá? Por quê? Porque são forças que obedecem às leis de Newton e que a gente pode ter ação e reação. Por exemplo, a atração é exercida aqui nesse corpo pontiforme, da mesma forma, né, que essa carga vai puxar a corda aqui para baixo, a corda vai puxar a carga para cima, na direção da tração, né? Da mesma forma que tem aqui a força elétrica, também vai ter uma força elétrica atuando ali nas cargas que compõem essas placas. Da mesma forma que tem a força-peso no corpo, vai ter a força-peso no centro da Terra atraindo também. São forças que se aplicam ali na terceira lei de Newton, são forças newtonianas. Mas não são, a parte ali que diz não são coplanares, está errado, tá? Todas elas vão ser coplanares, por quê? Porque a força-peso vai estar para cá, essa carga vai ter exatamente aqui entre as placas, da mesma forma que esse apoio também está entre as placas. Então, a tração vai ser exercida exatamente no plano em que essas placas estão, da mesma forma que a força elétrica também vai ser, e o peso é sempre vertical para baixo. Então, sim, elas vão estar coplanares todas no mesmo plano, que é o plano em que as cargas estão inseridas, né? Vai ser esse plano aqui, no caso, tá? Então, elas são coplanares, por isso essa tá errada. E a 32, conforme a gente já viu, tá certa.